Boa noite a todos. Com muita alegria que nós estamos entrando no ar nesse momento, fazendo essa conexão amorosa, essa conexão do bem, né? Sempre com uma alegria no coração de fazer essa live para a Sociedade Espírita Amor, Fé e Caridade de Pantano Grande, que sempre tem me convidado para fazer essa reflexão em torno de assuntos que têm a ver com o nosso dia a dia. Eu gostaria de saber se tudo está certo, se está saindo bom o som aí, se está tudo legal. Muito bom. Vamos começando então a nossa live, devagarinho, para dar tempo do pessoal entrar, né? Boa noite, boa noite. Imensa alegria de estar aqui, compartilhando esse aprendizado que a gente tem no dia a dia. Sempre é bom, né, a gente compartilhar. E enquanto o pessoal chega, é bom a gente lembrar algumas coisas assim que a gente tem na memória, né, do pessoal de Pantano. Eu sempre falo do pessoal, mas quando eu falo pessoal é os amigos, os irmãos de Pantano, aqueles que participam do movimento espírita, aqueles que estiveram conosco, que estão conosco ainda, embora estejamos fisicamente recém entrando assim no ritmo de nos unirmos de novo, né? Ainda estamos no lado digital, não estamos nos reunindo fisicamente como gostaríamos, né? De trocar aquele abraço, de trocar aquele aperto de mão. Lembrar, assim, de alguns fatos importantes enquanto o pessoal não chega para eu começar o assunto, né? Que hoje é muito importante. A gente tem muitas lembranças boas de Pantano. E uma delas eu vou contar para vocês enquanto o pessoal não chega, para os que estão aqui, né? É bom lembrar lá pelos idos de 90 e poucos, quando nós começamos a vasculhar o Pantano para colocar uma sociedade espírita, para fundar uma sociedade espírita, para ajudar, né, a reunir irmãos, para que a gente pudesse ter um foco de luz aí em Pantano. E me lembro das segundas-feiras, quando a gente saía de Rio Pardo aqui, eu e a dona Inar Machado, com seu fusquinha branco, né? A gente saindo ali por 6h30, 6:20, vagarosamente pela 471, né? Até chegar aí na casa da nossa querida e saudosa irmã Lia, que com certeza está ajudando aí no plano espiritual essa sociedade. Então é bom a gente trazer essas lembranças que são lembranças boas, por que não, né? A gente sempre fala de lembranças que não foram boas e é bom a gente lembrar dessas lembranças. A Dona Iná, seu Fusca, a gente indo para Pantano, dar uma ajuda, um auxílio para a sociedade que estava começando a se erguer aí em Pantano, na casa da nossa irmã Lia, né? Também me lembro de uma certa feita, um dia de tempestade, muitos raios caindo, né? Muitos raios caindo, e eu e a dona Jalba saindo de Rio Pardo com aquela chuvarada, com aquele temporal, e a gente indo conversando, indo até Pantano também na segunda-feira para ajudar, auxiliar nos trabalhos que estavam começando por aí. Lembranças boas, né? Lembranças boas. Dona Iná, Dona Jalba, muitas vezes com o seu Celso, com o Vanderlei, com esse pessoal bom que nos ajuda. Se eu me esqueci de alguém, com certeza é porque não tem muito tempo para falar de todo mundo, mas com certeza são lembranças boas. E o tema dessa noite hoje é sobre o auto-perdão. Muito interessante, né? Porque nós estamos num tempo de reflexão.
num tempo em que a gente está refletindo. Fomos pegos assim meio de surpresa ano passado, quando tivemos que ficar no nosso quadrado, como sempre digo, né? Cada um no seu quadrado, para podermos nos prevenir, para podermos termos uma imunidade, para a gente poder combater e ir de frente contra o vírus que estava por aí. Então tivemos que nos afastar, tivemos que ficar um pouco, cada um no seu cantinho, né? Mas com certeza eu vi o Haroldo colocar uma publicação, um post no Instagram dele falando assim que sociedade espírita é só algo físico, né? É só uma casa com tijolos, com cadeiras, com mesas, com ambiente físico, com biblioteca, com coisas que a gente tem que pagar no dia a dia, né? Mas realmente a sociedade espírita está no nosso coração. Então, não estivemos juntos no ambiente físico, mas a sociedade espírita continua no nosso coração. Isso é importante, né? E enquanto estamos nessa reflexão ainda, nesse momento ainda introspectado em nós mesmos, né? Vamos refletir sobre o auto-perdão. Muito importante o auto-perdão. Porque a gente fala muito em perdoar os outros, né? E o próprio Cristo nos convida, perdoai os vossos inimigos, né? Que na verdade perdoar os vossos inimigos quer dizer para a gente não ter raiva deles, não ter ódio, não desejar mal de ninguém, nem daquelas pessoas que não nos querem bem, seja em qual grau for o inimigo que a gente ache que a pessoa é nossa, né? Porque existem vários graus de inimigos, podemos fazer da pessoa um inimigo nosso quando ela não concorda conosco, não concorda com o nosso ponto de vista, né? Então já pode se considerar um inimigo nosso, nosso entender. A gente até nem chega perto da pessoa para não falar daquele assunto que sabe que a pessoa não concorda com a gente. Poderíamos classificar isso de um inimigo. Então, não desejar o mal dessas pessoas já é uma grande coisa. E nesse sentido que Jesus fala de amar os nossos inimigos. Não quer dizer que a gente vá ficar do lado deles o tempo todo, falar as mesmas conversas que a gente fala com amigos, isso está no Evangelho segundo o Espiritismo, mas quer dizer não desejar o mal para ninguém, nem para eles. E o auto-perdão? Aonde entra, né? Onde entra o auto-perdão? Nós temos que nos perdoar. Eu estava vendo aqui um artigo falando sobre isso. Auto-perdão é quando uma pessoa se perdoa pela falta que cometeu com ela mesma. Reforma íntima é a transformação constante que realizamos no nosso espírito. Por que eu falei de reforma íntima? Porque auto-perdão e reforma íntima têm a ver um com o outro. Porque no momento que nós nos auto-perdoamos, significa que nós estamos no caminho de fazer uma reforma íntima, de não mais cometer aquele erro que a gente cometeu, de repararmos conosco mesmo aquilo que a gente fez de errado com a gente mesmo. Porque quando o perdão, a gente perdoa e a gente repara aquele erro. E se a gente fez um erro com a gente mesmo, a gente tem que reparar aquilo, não errando outra vez, né? Não errando outra vez. Então, a gente tem que entrar nesse caminho do auto-perdão. E juntamente com no caminho do auto-perdão, fazer a nossa tão sonhada reforma íntima. Por que é tão sonhada a reforma íntima? Porque a gente vive atrás dela, nos corrigindo, né? Tentando não fazer aquilo que a gente faria novamente, sabendo que sofreu as consequências daquele erro. E hoje vamos falar dos erros cometidos contra nós mesmos, que nós cometemos contra nós mesmos, que são muitos. Porque muitas vezes
São esses erros cometidos contra nós mesmos que nós cometemos por ignorância, por orgulho, por egoísmo, por vaidade, que nos prendem ao passado e não nos deixam viver em paz. São eles os ditos bloqueios dos nossos sucessos, dos nossos investimentos para melhor, para nos tornarmos pessoas melhores, para tentarmos ter uma vida mais harmonizada, né? Ambas são necessárias na nossa evolução espiritual. Estou com minha colinha aqui do lado. Porque quando nós perdoamos, nós mesmos estamos realizando uma reforma no nosso íntimo e criando amor próprio que também ajuda na reforma íntima. Por que a gente tem que se auto-perdoar? Porque se a gente perdoa os outros, se a gente quer perdoar os outros para ficarmos bem com a gente mesmo, nos perdoarmos significa estarmos começando um amor conosco mesmo, um amor próprio, né? De saber que a gente gosta da gente também, que a gente quer ficar em paz, que a gente quer ficar feliz com a gente. Então, por que não se auto-perdoar? E percebo que muitas vezes as grandes sabotagens que nós fizemos em nós mesmos são por falta de auto-perdão. Sim, a gente se sabota porque a gente não se perdoa. Por quê? Eu fiz uma coisa no passado, não deu certo. Certo? Não deu certo aquilo. Agora eu quero fazer de novo. Vou tentar de novo. Tive a ideia, tive um flash assim, um insight, né? Vou fazer isso de novo. Vou tentar de novo. Vou tentar um negócio, vou tentar um relacionamento, vou tentar uma amizade com uma pessoa. E aí, o que acontece? Se a gente não se auto-perdoou por aquilo que a gente fez naquele momento que não deu certo, isso vai implicar a gente ter medo de fazer outra vez aquilo. A gente vai ter medo. Vai ser um bloqueio na intenção de fazer aquilo novamente. E a gente então achando que vai errar de novo, que não vai dar certo, que vai ser a mesma coisa. Todos esses jargões, esses pensamentos que vêm à mente, a gente vai ter de novo. E isso vai significar um bloqueio para novas atitudes, novos investimentos e fazer coisas boas para nós mesmos. Então, o auto-perdão tem que estar presente conosco. Com isso, antes de realizar qualquer coisa, pense nos erros que você já cometeu. Analise se você aprendeu com eles e perdoe a si mesmo. Os erros que a gente cometeu não é para eles serem um obstáculo para nós tentarmos novamente aquelas coisas que a gente quer fazer de novo. Não é. Os erros, a gente tem que fazer uma análise para saber assim, olha, eu peguei essa estrada aqui na outra vez. Essa estrada tinha muitos buracos e eu não fui prevenido. Não desviei dos buracos. Não ouvi o conselho de alguém que dizia assim, cuidado com essa estrada, ela tem muitos buracos, você pode ir por aí, pode tentar, mas cuidado. Aí o que aconteceu? Eu fui, não me preveni, não me cuidei e acabei me dando mal, caindo em algum desses buracos. Agora eu olho para trás e percebo, bom, eu quero ir novamente por essa estrada. Quero ver como estão as condições dela. Vou ouvir uma voz de alguém. O que você acha de eu ir por essa estrada novamente? Será que eu posso? Você tem alguma notícia sobre como está essa estrada agora? Então, estou aprendendo com os erros do passado. E aí, eu sabendo, tendo um mapa, né, na minha mão, sabendo que por ali, vendo os erros que eu cometi, o que vai acontecer? Logicamente, eu vou caminhar melhor, né? Vou caminhar melhor, aprendendo com esses erros, se auto-perdoando. Então, se auto-perdoar é muito importante, né? É muito importante se auto-perdoar. Pois assim, você terá plena consciência de que é um ser errante. Isso é muito importante, hein? Muito importante. Como qualquer outro. E tem o direito de falhar assim como outras pessoas também têm. Então,
não quer dizer que a gente tenha que falhar, tá? Que a gente tenha que cometer erros. Se você, no momento que você vai fazer alguma coisa, sabe que vai cometer um erro, não faça, logicamente, não faça. Mas pense e analise que qualquer coisa que você fizer tem grandes probabilidades, grandes possibilidades de não dar certo, mesmo que seja feita com as melhores das intenções, porque a gente pode errar em algum momento. Se no final deu certo, maravilha, coisa boa, comemoração, né? Vamos comemorar que deu certo aquilo que a gente fez. Mas se em algum momento deu errado, paciência, serenidade, calma, paz, tranquilidade, saber que nós erramos. Se permita errar, porque muitas vezes, né, o que nos faz sofrer é que a gente não se permite errar. A gente se torna inflexível com a gente mesmo, a gente não dá chance para a gente mesmo. E pior do que isso, né? A gente fica com vergonha de ter errado. A gente não admite que os outros saibam que a gente errou. Esse é o pior, né? A gente não permite que a gente saiba que a gente errou. Que os outros saibam que a gente errou. E a gente fica escondendo o nosso erro, né? Não quer que ninguém saiba, porque isso nos causa vergonha. E às vezes a gente tem visto que muitas vezes as causas de muitos suicídios que existiram, que foram feitos, são pessoas que não tiveram, né, essa flexibilidade consigo mesmo, que não admitiram que seriam descobertos por aquele erro, que não admitiam a vergonha de ter errado, que não admitiu a vergonha de ser traído, que não admitiu a vergonha de não terem tido sucesso naquilo que fariam, de terem vergonha de estarem com dívidas, né? De não poderem, né, conciliar, vivenciar aquele erro, que às vezes é um aprendizado, foi um aprendizado. Então, muitas vezes os suicídios, as pessoas que chegam a esse ponto de se suicidarem-se, é porque não admitiram muitas vezes os seus erros, não admitiram que nós somos humanos e podemos errar, né? Podemos com certeza errar. É lógico, errar o menos possível. Essa deveria ser o nosso objetivo. Nós errarmos menos possível, certo? Esse é o objetivo nosso. Mas se a gente errou, tudo bem. Não tem problema, que mal tem. É possível errar. E recomeçar de novo. Recomeçar de novo. Não temos que ser perfeitos. Aonde que está escrito que nós vamos ser perfeitos sempre? Se já existe um ditado dizendo: não, ninguém é perfeito na Terra, não somos perfeitos. Estamos no mundo de imperfeição, caminhando para a evolução espiritual, para sermos um pouco mais perfeitos. O porquê que a gente não pode ser imperfeito? Qual o problema da gente ser imperfeito? Qual o problema da gente errar? Porque sabe o que acontece? Nós estamos mais preocupados com o que os outros vão pensar dos nossos erros e das nossas imperfeições do que conosco mesmo. Porque se a gente erra e ninguém sabe, que maravilha, né? A gente errar e ninguém saber do que a gente errou. Mas no momento que a gente sabe que as pessoas vão conhecer o nosso erro, aí a gente já nos preocupa, né? Já tira o nosso sono. A gente leva um tempo, olha só, a gente leva 1 minuto, 1 hora, 1 mês, 1 ano ou a vida toda para esquecer aquele erro. Não, isso é difícil. Não é uma reflexão boa sobre o auto-perdão? Claro que é, né? Se auto-perdoar. Pois assim, né, você terá plena consciência de que é um ser errante. Agora, comece sua reforma íntima. Vá atrás de novos desafios, provas, metas e conquistas. Então, após
tu se perdoar, tu se auto-perdoar, o que tem que fazer? Ir atrás de um novo recomeço, de novas metas, de novas conquistas. A gente não pode ficar parado, né? Só porque errou e não deu certo, agora não vou fazer mais nada. Não vou começar mais nada. Não vou me auto-perdoar porque eu não me garanto que eu não vou errar mais. Isso é muito pequeno para nós, né, que somos seres humanos e temos um potencial muito grande, né, dentro da gente. Carregamos essa centelha divina que Deus nos deu dentro da gente. E é por ela que nós temos que fazer alguma coisa para podermos nos tornarmos melhores do que já somos, com certeza. Naturalmente somos melhores. Somos as melhores criaturas desse universo. Já pensaram nisso? Porque temos a inteligência, porque temos um corpo que trabalha sem que precisemos dar ordens para ele trabalhar. Porque essa máquina que nós temos, chamada corpo, e que o nosso espírito está usando para uma evolução espiritual, é perfeita. Nesse momento, estamos respirando e não precisamos dizer para o nosso coração, respira. Não precisamos dizer para o nosso sistema circulatório, circule. Não precisamos dizer para nossas pernas, para os nossos braços, para os nossos olhos, para eles olharem, enxergarem, andarem, sentirem, ouvirem, escutarem. Né? Não precisamos nada, é perfeito a máquina. Nós é que muitas vezes, né, deixamos ela num estado um pouco ruim, mas faz parte. Afinal, não somos perfeitos e somos seres errantes em busca de acertarmos coisas dessas ou de outras encarnações que nós tivemos. E se temos algum defeito, alguma coisa física, trabalhemos com ele e tentemos, com aquilo que nós temos, sermos os melhores possíveis, né? Porque o auto-perdão nos liberta. Pense numa pessoa que é livre. E eu pergunto para mim, pergunto para você, pergunto para quem está nos vendo e escutando. Você é livre mesmo? Você é livre? Porque às vezes a gente acha que por não estar preso num lugar que a gente tem como assim um parâmetro, né? Estar preso numa prisão. Às vezes nós estamos presos ao passado, presos à falta do auto-perdão. E às vezes não conseguimos nos libertar disso. Não conseguimos nos libertar. Porque estamos presos ao passado. As coisas que nós fizemos e que hoje pesam muito nos nossos ombros. E a gente não consegue se libertar. Então o auto-perdão, ele nos liberta. Se errar novamente, tente de novo. Tente outra vez, como diz a música, né? Porque com a prática vem a perfeição. Dessa forma você estará sendo benevolente consigo mesmo. Se você é bom para com os outros, seja bom consigo mesmo. Seja bom consigo mesmo, né? Você quer ser bom com todo mundo, você quer ser bonzinho com as pessoas, você quer ser amoroso, e às vezes você, no seu cantinho, na sua solidão, chora uma dor que não consegue conter, derrama uma lágrima que não consegue esconder de si próprio, chora um choro que sua alma está pedindo para não chorar mais, porque o passado às vezes lhe bate a porta, apontando que você não é feliz porque você errou algum dia. Mas esqueça esse erro, tente de novo, persista, crie um hábito de se auto-perdoar, de parar de se auto-boicotar por causa do passado, dos seus erros, né? É muito importante isso. E nós temos na literatura espírita, né, em várias obras do Chico Xavier,
muitos livros que nos apontam que o auto-perdão é muito importante. E por que é preciso aprender a se perdoar também? Porque é preciso. Porque faz bem para a gente. Porque nos torna pessoas livres, pessoas prontas para começar um novo dia, um novo recomeço, um novo amanhã. Né? Perdoar-se por tudo que não se fez. Porque o que se deveria ter feito, pelo que deveria ter feito. Mas vamos analisar uma coisa assim, muito importante nesse momento. Quando você errou, aquele erro que você cometeu e que você talvez não consiga se perdoar e que você não se perdoou até hoje, ou que você deu problema para você se auto-perdoar. Talvez naquele momento que você errou, você tinha uma cabeça, um jeito de pensar, você era jovem, você tinha um jeito de olhar o mundo diferente, você tinha um certo grau de ignorância no que ia fazer. Então, por isso que você errou. Você não tinha maturidade espiritual, você não tinha maturidade psicológica para lidar com aquilo que você fez. Então você errou. Mas hoje você é diferente. Hoje, se você tentar, você vai acertar. Porque você tem uma maturidade espiritual, você tem uma maturidade psicológica. Então por que não tentar de novo? Então se auto-perdoe, porque naquele momento que você cometeu aquele erro, era o melhor que você tinha que ser feito, era o melhor que você poderia fazer e o melhor que você fez naquele momento. Agora é outro tempo. Então se auto-perdoe, pratique o auto-perdão nesse momento e recomece novamente. É muito importante o recomeço. Todo dia eu recomeço. Porque se não fosse para recomeçar, era dia todo dia, vocês não acham isso? Até nisso a natureza nos ensina. Até nisso o sistema solar nos ensina. O Sol faz uma volta, a Terra faz uma volta, né? O Sol fixo, e a Terra gira. E aí daqui a pouco, quando ela gira, ela vai para a noite. E do outro lado é Sol. Aqui agora é noite. Amanhã, do outro lado é noite e aqui é Sol. Por que será? Porque a gente não suportaria viver sempre dia, né? E a noite, então, vem como uma conselheira. A gente continua vivendo na noite. Nosso corpo descansa, adormece. E a gente, então, no plano espiritual, pratica o auto-perdão com a gente mesmo, com nossos erros. E descansamos o nosso corpo físico para amanhã recomeçar de novo. Que coisa linda essa natureza. Sempre nos dando exemplos, uma obra perfeita da criação, que é a Terra, né? Que é o nosso mundo em que nós vivemos, que é o universo que o Criador criou. Um exemplo para nós de harmonia e de como nós devemos nos comportar diante de nós mesmos, praticando o auto-perdão. Pois o importante é não permanecer preso ao remorso do que aconteceu ou que deveria ter acontecido. Então, gente, às vezes nós não conseguimos nos auto-perdoar porque nós temos um remorso, né? Nós temos uma culpa que está no nosso coração, que está no nosso íntimo, e pasmem vocês, essa culpa que nós estamos alimentando ela está presente nas nossas células. Nós criamos células de culpa. E porque a gente não se auto-perdoa, a gente fica alimentando essas células, tipo uma coisa cancerígena, que depois, com certeza, se a gente permanecer na culpa, no remorso, o que vai acontecer? A gente vai passar a ter células doentes, provavelmente nos levando a doenças graves, porque todas as doenças psicossomáticas, já estamos dizendo, psicossomáticas, começam na nossa psique, no nosso espírito, e depois reflete no nosso corpo físico, né? Nos trazendo coisas que não são agradáveis. Então,
Para que culpa? Para que remorso? Do que aconteceu, deveria ter acontecido. Ah, se eu fizesse assim. Ah, se eu tivesse feito daquela maneira. Ah, se eu fosse mais jovem. Mas, gente, cada coisa aconteceu no seu tempo. Se a gente errou, se eu errei, eu muitas vezes já errei. Eu muitas vezes, mesmo sendo espírita, já errei. Já fiz julgamentos errados, comigo mesmo, de achando que não merecia aquilo, de achando que estava sendo rejeitado, né? Então, são coisas que acontecem na nossa vida, no dia a dia, e que a gente tem que praticar o auto-perdão. É muito importante praticar o auto-perdão. Passado é passado. Por isso já diz a palavra passado. Já passou. Não existe mais. Só vai existir como uma lembrança na nossa mente. E nós vamos alimentar ele com as lembranças que nós temos, com as recordações. E se a gente usar esse passado como aprendizado, vai ser melhor. Como se fosse um livro. Um livro que a gente coloca lá numa estante. Livro de tal época. Aqui eu cometi esse erro. Vamos procurar aqui. O que aconteceu? Aí quando surge o erro de novo, né? Quando surge aquele perfil daquele erro que a gente cometeu, aquele perfil, olha, tá surgindo um erro parecido, aí tu busca uma lembrança. Para aí, eu já cometi isso, eu já passei. Quantas vezes, e eu sei, vocês vão concordar comigo, quantas vezes a gente vai fazer uma coisa que a gente acha que não vai dar certo ou que a gente quer fazer, daí, para aí, eu já passei por isso. Aí você procura lá no livro, na estante do passado. Olha aqui, quando eu fiz isso, aconteceu tal coisa, eu fiz assim, dessa maneira. Então, eu fiz assim, deu errado porque eu fiz assim, então eu não vou fazer dessa maneira, vou fazer de outra maneira. Que coisa maravilhosa, né? Usar o passado como um livro de aprendizado. Buscar na estante lá da vida o livro para não acontecer o que aconteceu da outra vez. Aí você veja, cometi esse erro aqui, agora não vou cometer. Faz a coisa e a coisa dá certo. É como se fosse um bolo, né? Um bolo que a gente tem uma receita lá. Aí outra vez a receita pedia meia xícara, uma xícara de açúcar no bolo. E você disse assim: ah, mas a minha xícara é pequena, vou colocar uma xícara e meia. Aí o bolo não deu certo, porque você colocou meia xícara a mais de açúcar. O bolo não deu certo. E você disse: puxa vida, eu acho que eu errei nesse bolo. Aí outra vez que você faz o bolo, você coloca meia xícara certa. Maravilha, deu um bolo excelente. É assim que funciona, né? Aí vocês devem estar falando: puxa, parece tão fácil como ele está falando. Não é, né, gente? Por que não é tão fácil assim? Porque tem orgulho envolvido, tem egoísmo envolvido, tem a nossa autoestima envolvida, tem o que nós achamos que os outros vão pensar da gente, né? E a gente às vezes vai pedir conselho para pessoas erradas, né? Vai tentar dizer, tá contente que vai fazer aquilo de novo e pede conselho para uma pessoa que a gente não deveria ter pedido conselho. E a gente chega lá e diz: olha, eu vou fazer isso de novo. E a pessoa diz: mas não vai dar certo. Te lembra aquela vez que tu fez que não deu certo? E aí é um banho de água fria em nós, porque a gente não se auto-perdoou. Quando a gente se auto-perdoa, realmente a gente só toma as coisas do passado como uma lição para não errar novamente daquela maneira. E a gente segue em frente, né? Então, praticar o auto-perdão é muito importante, né? Nesse sentido, vamos todos caminhar junto com o mesmo segmento, sem ofender ou ser ofendido, porque vamos estar ocupados demais cuidando de nós próprios,
Então, o auto-perdão também nos ajuda a cuidar de nós próprios, não ficar preocupado com os outros. Porque, gente, observe uma coisa, sempre nos é dito pelos bons espíritos, pela espiritualidade, né? Pelos palestrantes que nos falam com tanta veemência, que a gente tem tanto carinho por eles, nos falam, né, que aquilo que nós, os erros que nós vemos nos outros são os erros que nós temos em nós. Tudo que está dentro de nós se reflete nos outros, está refletindo nos outros. Então, quando a gente pensa mal de alguém, é porque a gente está pensando mal da gente mesmo. Então, se a gente não consegue perdoar os outros, é porque a gente não consegue se auto-perdoar, né? Aí está a dificuldade. Quando a gente não perdoa os outros, a gente também não se perdoa. Então, por isso que a gente não consegue perdoar. Eu não consigo perdoar o erro que ele me fez. Porque você não consegue se perdoar os erros que você faz com você mesmo também, né? Então a gente não consegue se perdoar e não consegue perdoar os outros. E, e a gente fica mais preocupado em julgar os outros. Quando a gente julga os outros, é sinal que a gente está julgando a gente mesmo. Quando a gente não é flexível com os outros, a gente não é flexível com a gente mesmo. Quando a gente não ama ao outro, a gente não está amando a nós mesmos também. Verdade. A gente não está amando a nós mesmos também. Está faltando o amor próprio com a gente. Porque a gente não está deixando ninguém nos amar e não estamos amando ninguém também. Porque a gente não tem esse amor por a gente. Quando a gente ama a gente mesmo, a gente recebe amor dos outros. A gente recebe carinho. Quando a gente se auto-perdoa, a gente perdoa os outros. Porque a gente sabe que se a gente se auto-perdoou, fez bem pra gente, por que não perdoar o outro que vai fazer bem para ele também? E para nós, primeiramente, com certeza, né? Em conclusão, como disse Chico Xavier, o Chico dizia essa frase aqui, muito bonita. Agradeço todas as dificuldades que enfrentei. Não fosse por elas, eu não teria saído do lugar, porque as facilidades nos impedem de caminhar. Mesmo as críticas nos auxiliam muito, né? Então percebe que mesmo as críticas nos auxiliam muito. Então o auto-perdão às vezes não é praticado por nós porque a gente tem medo das críticas, né? A gente tem medo das críticas. A gente tem medo do que vão pensar da gente. E a gente não admite errar. A gente não admite ter causado aquele desconforto em nós mesmos. E às vezes, os nossos erros, muitas vezes, na maioria das vezes, nós sofremos sozinho com eles, porque a gente não admite errar, a gente não admite ser imperfeito. A gente foi criado, logicamente, por ignorância, não foi por mal. Fomos criados pelos nossos pais e os nossos pais pelos avós deles, os avós deles pelos bisavós deles, e assim sucessivamente, retrogradamente, né, lá atrás, pelos ancestrais, pelos antepassados, pela cultura dos povos, né, pelos tempos que existiram, foram criados dessa maneira, que a gente não pode errar, que a gente não pode ser perfeito, que a gente tem que ser o vencedor, que a gente tem que ter o primeiro lugar, que a gente tem que ser melhor que o outro. Fomos criados dessa maneira. Na verdade, foi um erro que a gente colocou para dentro da gente mesmo. É lógico, sempre digo, errar o menos possível, mas errar é humano. E não tem como a gente fugir do erro. A gente erra, a gente vai errar. Por isso não devemos julgar ninguém pelos erros que eles cometeram, né? A gente não deve julgar ninguém porque normalmente você sabe que isso acontece. O erro que a gente aponta no outro, a gente comete depois.
comete. Quase demora um pouquinho, mas lá adiante a gente comete. Aí a gente sai com aquele sorrisinho disfarçado, né? Uhum. Aquele erro, aquele mesmo erro que o outro cometeu, que a gente julgou tanto, a gente comete aqui. Mas é para nos ensinar, como diz o Chico aqui, ó. Mesmo as críticas nos auxiliam muito. As facilidades nos impedem de caminhar. Por que facilidade? Percebe, gente? Se está tudo bem na vida, se está tudo a mil maravilha, que bom. Mas às vezes a gente até estranha. Meu Deus, eu precisaria de um barulho na vida, precisaria de uma coisa, de uma movimentação, de um dinamismo, porque parece estar tão parada a vida, né? E notem que o próprio ser humano, às vezes, inconscientemente, faz alguma coisa, erra, para ele próprio sentir que errou. Parece mentira isso, né? Parece um autoflagelo, parece uma coisa de sadomasoquista, né? Mas às vezes o ser humano faz algo para ele sentir que ele está vivo. E ele erra um errinho pequeno, né? Atira uma coisa com muita força, um prato, e o prato se quebra para fazer um barulho, né? Porque nós precisamos de dinamismo, a vida é dinâmica. E se você está tudo bem com você, você está acertando mais do que deveria e do que pode, e se auto-perdoou, sabe o que está faltando? Talvez voluntariado, trabalhar numa causa que ajude as pessoas, pratica a caridade, né? Ensine os outros que praticar a caridade também faz parte do auto-perdão. E ali você vai aprender com as pessoas, com os erros das pessoas, com aquilo que elas não acertaram na vida, a ensinar elas a fazer o melhor possível, porque você fez por você mesmo e agora está usufruindo dessa alegria de estar numa boa, de estar com a vida harmonizada, com menos erros possíveis, né? Que bom isso, que maravilha, né? Então, esse era o nosso tema de hoje, né? Seja grato pelas dificuldades e siga em frente na sua jornada espiritual, porque nós todos estamos aqui numa jornada espiritual. Somos espíritos, espírito usando um corpo. Se estamos usando de forma errada, paciência, um dia vamos aprender a usar de forma certa. Se não estamos cuidando dele, não tem problema. Um dia vai chegar a hora que a gente vai começar a cuidar melhor dele. Só não deixemos para praticar esse auto-perdão lá no plano espiritual, né, gente? Vamos começar a nos perdoar aqui enquanto é tempo, porque sabem por que eu digo isso? Porque a gente trabalha com mediunidade, a nossa sociedade espírita trabalha com mediunidade, a gente tem acompanhado, a gente tem visto que muitos depoimentos de nossos irmãos que foram para o plano espiritual são de uma consciência pesada, de uma consciência de que deveriam ter revisto seus erros, aproveitado melhor o tempo, que se tivesse feito diferente seria o melhor, estão chorando as pitangas no plano espiritual, chorando com remorso, com culpas. Ah, se eu tivesse praticado auto-perdão, ah, se eu tivesse perdoado alguém, ah, se eu tiver... E aí, claro, esse Deus maravilhoso, bondoso, misericordioso, cheio de compaixão, com certeza vai nos dar oportunidades para a gente refazer isso, ressignificar isso que a gente não conseguiu fazer aqui na Terra. Aprender de novo e fazer a coisa certa, com certeza vai nos dar essa oportunidade. Mas se a gente tem conhecimento disso, se a gente sabe que tem que se auto-perdoar, por que não começar agora? Né? Então, pratique o auto-perdão, se perdoe, seja feliz com seus erros. Eles vão te ensinar muita coisa, já te ensinaram e vão te ensinar muito mais ainda. Eu
Agradeço esse momento, essa reflexão que nós fizemos juntos. Um abraço para todos vocês, muita paz no coração de cada um. Que seja uma ótima semana. Espero ter contribuído para que a gente possa cada vez mais se auto-perdoar, se amar, ter amor próprio conosco mesmo e não esquecer nunca que nós podemos errar, assim como nós podemos acertar. E os erros fazem parte do nosso caminho. Se permita errar. E se errou, não fique no chão. Levante-se, caminhe e vá em frente, que com certeza tudo vai dar certo. Se não deu certo é porque não era a hora ainda. Busque a ajuda se precisar e se perdoe sempre. Um abraço, gente. Muita paz para todos nós. E até a próxima oportunidade, se Deus quiser. Tchau, gente.